Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV de hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga, o Esporte na TV de hoje, disponível também para você da internet através do www.tvnh.com.br. Na noite de hoje vamos falar muito de futebol, de Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, Brasileirão da Série B, da Série C, também da Série D. Vamos falar das categorias de base do Novo Hamburgo, vamos falar da Liga da Encosta da Serra, vamos falar também muito de automobilismo e também muito de futebol de salão. Futebol de salão, aliás, que tivemos ontem à noite aqui em Novo Hamburgo. Estive representando a Vale TV no ginásio Agostinho Cavazotto, acompanhando o jogo da UJR, União Jovem do Rincão. A UJR que jogou ontem no Agostinho Cavazotto e foi superada num jogo atípico, um jogo muito parelho. Ela enfrentou o AGF de Guaíba, perdeu por 6-3, mas o jogo esteve empatado até poucos minutos antes do término do jogo. Um jogo muito parelho. A UJR hoje, quinta colocada no Campeonato Gaúcho Sub-20 de futsal. A UJR, lembrando que volta a jogar neste sábado pelo Gauchão de futsal, 18h30, diante do AAV da cidade de Veranópolis. A outra categoria de base da UJR, União Jovem do Rincão, jogou na quarta-feira no ginásio Parque do Chimarrão, na cidade de Venâncio Aires, e a UJR foi bem, empatou com a tradicional equipe do Açoeva 3-3. Amanhã aqui em Novo Hamburgo, no ginásio Agostinho Cavazotto, a categoria da Sub-15 da UJR recebe a equipe do ASAF da cidade de Santa Cruz do Sul. O jogo começa às 18 horas. O jogo terá entrada franca. Manteremos também nesse final de semana muitos jogos pertinentes ao futebol gaúcho. Por exemplo, a nossa tradicional divisão de acesso, que vai qualificar uma equipe para o gauchão do ano que vem, terá sua rodada decisiva no domingo. Neste domingo, a partir das 15h30, lá em Vacaria, jogo decisivo entre Glória e Guarani de Venâncio. O Guarani de Venâncio, treinado pelo Fabiano Dykes, o Maninho, rapaz aqui da cidade de Novo Hamburgo, brigando pela vaga. E no outro jogo, no mesmo horário, São Gabriel e Brasil de Farroupilha. A classificação do momento da divisão de acesso, que vai qualificar uma equipe para o gauchão do ano que vem, apresenta o Glória como líder com 9 pontos, em segundo lugar nos critérios o Guarani com 8 e em terceiro lugar a equipe do Brasil de Farroupilha com 8. O São Gabriel não tem mais chances de classificação, ou seja, se o Glória ganhar do Guarani, depende só de si. O Guarani precisa ganhar do Glória lá em Vacaria. Já o Brasil de Farroupilha precisa vencer fora ao São Gabriel e torce por um empate no outro jogo entre Glória e Guarani de Venâncio Aires. Teremos também neste final de semana muitos jogos envolvendo a base do Esporte Clube Novo Hamburgo. Por exemplo, neste sábado, 9 da manhã, no Liberdade, pela Lifuga, teremos a categoria Sub-14 do Noia enfrentando o Liberdade. E também às 10h15, os dois jogos no domingo. Liberdade e Noia na categoria Sub-14 e na categoria Sub-15, os jogos iniciando às 9 horas pela Lifuga. E também teremos pela Liga da Encosta da Serra, a tradicional Lifesa, 2 jogos no domingo lá em Canoas, no campo do Rio Grande. O projeto Fabrício de Souza recebe o Novo Hamburgo também nas categorias Sub-14 e Sub-15. O Sub-14 começa o jogo às 14 horas
e o Sub-15 começa por volta das 15 horas lá em Canoas. Falando em Esporte Clube Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo treinou hoje pela manhã no Estádio do Vale, treinamento físico dirigido pelo Márcio Vitória, o Novo Hamburgo se preparando para as duas competições do segundo semestre. O Novo Hamburgo que estreia no dia 5 de agosto na Copa Luiz Fernando Costa, a competição da Federação de Mata-Mata, diante do Brasil de Farroupilha, lá em Farroupilha. E no dia 9 de agosto, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo recebe ao Brasil de Farroupilha pela Copa Valmir Louruz. O Novo Hamburgo que anunciou na manhã de hoje uma mudança na direção de marketing. A partir de hoje, sexta-feira, o novo vice-presidente de marketing do Noia é o Guilherme Strick. E o novo diretor de eventos é o Leonardo Có. A dupla Guilherme e Leonardo, o Guilherme que já esteve conosco aqui no Esporte na TV, desejando uma boa sorte e que faça um ótimo trabalho no Esporte Clube Novo Hamburgo. Mas o programa de hoje também vai falar um pouco de automobilismo. Tivemos no último dia 18 prova importante do automobilismo gaúcho, dirigida pelo nosso colega e repórter, o Del Moraes Júnior. O Del esteve lá e fez uma cobertura especial para o Esporte na TV e também para a Rede Comunidade de Televisão. Vamos à matéria do Del Moraes Júnior. A matéria do Veloparque do Del Moraes Júnior, no último dia 18 de junho, lá no Veloparque. A outra em Santa Cruz já teremos em seguidinha. Pois é, aí está a matéria do Del Moraes Júnior, o nosso repórter especialista em automobilismo aqui no Esporte na TV. O Del, que todas as quintas está aqui com o Valdir Eichmann, comentando muito sobre automobilismo. O Del, que esteve recentemente na Stock Car, lá em Santa Cruz do Sul, fez uma entrevista com o Valdemar Brito e agora no último dia 18 esteve no Veloparque, acompanhando a tradicional Fórmula Truck, né? O Del sempre muito bem informado sobre automobilismo, tanto no automobilismo nacional como o automobilismo gaúcho. Faz informações do automobilismo aqui para o pessoal do Esporte na TV. Teremos nesse final de semana também a 11ª rodada do Brasileirão 2015. Lembrando que a dupla Grenal joga neste domingo, 16 horas, lá na Vila Belmiro, em Santos. O Grêmio vai buscar a sua 5ª vitória consecutiva em frente à equipe do Santos.
O Santos que ontem foi derrotado no Brasileirão, o Santos que perdeu para o Fluminense pelo marcador de 2-1. E o Internacional joga no domingo, 18 horas e 30 minutos, contra o Atlético Mineiro no estádio Gigante da Beira-Rio. Lembrando os resultados da rodada. Na quarta-feira, o Internacional jogou em Recife, perdeu para o Sport, o Inter com uma equipe muito descaracterizada, perdeu para o Sport pelo marcador de 3-0. O Grêmio em casa, com gol do Douglas, de pênalti, venceu ao Cruzeiro por 1-0, a quarta vitória consecutiva da equipe treinada pelo Roger. Tivemos também o Vasco fazendo 1-0 no Avaí, segunda vitória seguida do Celso Roth, o Vasco que na rodada anterior havia vencido ao Flamengo lá em Cuiabá. O Palmeiras no Parque Antártica fez 2-0 na Chapecoense. O Atlético Mineiro fez 2-0 no Curitiba lá em Belo Horizonte. O Atlético do Paraná em casa fez 2-1 em cima do São Paulo e o Joinville em casa foi superado pelo Flamengo por 1-0. Ontem, além de Fluminense 2, Santos 1, tivemos Corinthians 2, Ponte Preta 0 e também Figueirense 3, Goiás 1. Lembrando a classificação do Brasileirão até o momento. O líder é uma surpresa, a equipe do Sport, o Sport que não perde no Brasileirão desde outubro do ano passado. É o líder com 22 pontos, a equipe do Sport. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 20. Em terceiro lugar, o Fluminense do Rio de Janeiro com 20. E fechando o G4, também com 20 pontos, a equipe do Grêmio. Em quinto lugar, Atlético do Paraná com 19. Sexto lugar, a equipe do Corinthians com 19. Sétimo lugar, a equipe do São Paulo com 17 pontos. Em oitavo lugar, Ponte Preta com 16. Nono lugar, a equipe do Palmeiras com 15. Em 10º lugar, a equipe do Chapecoense com 13. Em 11º lugar está a equipe do Internacional também com 13 pontos. 12º, Figueirense com 12. 13º, o Avaí também com 12. Em 14º lugar, Cruzeiro, Flamengo e Santos, todos com 10 pontos. E na zona de rebaixamento hoje, a equipe do Goiás com 9, Vasco da Gama que vem reagindo com 9, a equipe do Coritiba com 7 e o Joinville com apenas 4 pontos. Mas o Esporte na TV de hoje vai fazer um pequeno espaço aos nossos apoiadores culturais e volta em seguidinha com novas informações do esporte e também outras informações do automobilismo.